Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tópico muito importante para a vossa saúde e bem-estar. É proibido comer snacks à noite? O que comer para dormir melhor e o que evitar para não perder o sono? Meus queridos compatriotas, já experimentaram esta situação? Acabaram de adormecer, mas em pouco tempo a necessidade de urinar acorda-vos. Depois de ir à casa de banho, mal vos deitam, sentem novamente a vontade de ir. Há quem acorde 2 vezes por noite, outros 3, e há até quem acorde 4 ou 5 vezes. Ao acordar de manhã, o corpo está exausto, a cabeça pesada e a energia para o dia esgotada. Muitos de vós pensam que isto se deve à idade, a uma bexiga fraca ou a problemas renais, e simplesmente aguentam. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Na minha experiência de 35 anos em Portugal, encontrei muitos casos em que os problemas renais não eram assim tão graves, mas o sono era perturbado todas as noites e a causa vinha de um hábito muito familiar que até pensamos ser bom para a saúde. Refiro-me ao consumo de certos tipos de sementes ou frutos secos à noite, especialmente depois do jantar ou antes de deitar. Estão surpreendidos? As sementes e os frutos secos são frequentemente anunciados como nutritivos, bons para o coração, para o cérebro e excelentes para os idosos. No entanto, poucos esclarecem que nem todas as sementes são boas para os rins e nem todas devem ser consumidas à noite. Existem tipos de sementes que, quando consumidas na altura e quantidade certas, podem ajudar o corpo a relaxar, a dormir mais profundamente e a reduzir significativamente a necessidade de urinar durante a noite. Contudo, há também sementes que, mesmo em pequenas quantidades, são suficientes para forçar os rins a trabalhar arduamente durante toda a noite, irritar a bexiga e fragmentar o sono. O perigo reside no facto de não sentirmos dor imediatamente. Não há sintomas fortes, mas noite após noite acumulamos cansaço e dia após dia a nossa saúde enfraquece sem que percebamos. Neste vídeo, vou partilhar convosco, de forma muito clara e fácil de entender, 5 tipos de sementes que, se usadas corretamente, podem ajudar a dormir mais profundamente e a reduzir significativamente a micção noturna, e 5 tipos de sementes que, aparentemente inofensivas, na verdade forçam os rins a trabalhar a meio da noite. Estas últimas são particularmente perigosas para pessoas com problemas renais e para aqueles com mais de 55 até 60 anos. Não seremos generalistas, nem faremos recomendações de evicção extremas. Vou ensinar-vos quais as sementes que devem comer, quais devem evitar, quando as devem comer e por quê, para que vocês próprios possam ajustar a vossa dieta de acordo com o vosso corpo. E, especialmente no final do vídeo, partilharei uma dica muito simples, não relacionada com alimentação, que ajudou muitas pessoas a dormir ininterruptamente por 5 horas todas as noites. Muitos de vós negligenciaram este facto durante anos sem o saber. Se você ou um ente querido tem problemas renais, urinam frequentemente à noite, ou têm um sono leve e acordam facilmente, por favor, fiquem até ao final do vídeo, porque apenas a alteração de um pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença no vosso sono. E se esta é a vossa primeira vez no meu canal, espero que se subscrevam e ativem o sino de notificações para não perderem as informações valiosas que partilho sobre a saúde dos idosos. Agora, antes de nos aprofundarmos em cada tipo de semente, quero fazer-vos uma pergunta muito simples. Quantas vezes se levantam à noite para urinar? Podem comentar abaixo o número. Vamos começar, meus queridos compatriotas. Antes de falarmos sobre quais sementes comer e quais evitar, precisamos de compreender um ponto fundamental. Quando compreendido corretamente, não comerão mais com base em rumores, mas aprenderão a ajustar-vos ao vosso próprio corpo. Durante o dia, os rins têm a função de filtrar o sangue, remover toxinas, equilibrar a água e os minerais. Mas à noite, especialmente a partir das 21 horas, os rins precisam de entrar em modo de descanso e recuperação. Este é o momento em que o corpo liberta hormonas que ajudam a abrandar a taxa de filtração e a reter água suficiente para que possamos dormir ininterruptamente. O problema começa quando, à noite, introduzimos inadvertidamente no corpo coisas que sobrecarregam os rins, e as sementes são um exemplo típico. Muitos tipos de sementes têm um alto teor de potássio, fósforo, proteína vegetal ou um ligeiro estimulante. Durante o dia, quando o corpo ainda está ativo e os rins têm energia suficiente para processar, está tudo bem. Mas à noite, quando todos os órgãos precisam de abrandar, estes componentes forçam os rins a filtrar, ajustar eletrólitos e produzir urina. Qual o resultado?
A bexiga enche-se mais rapidamente. A vontade de urinar surge mais cedo. O sono é interrompido. O cérebro não consegue entrar num sono profundo, e a cada despertar, o corpo perde a capacidade de recuperar. Há algo que poucos notam. A micção noturna não causa apenas cansaço, mas o próprio cansaço enfraquece a função renal mais rapidamente. Quando o sono não é reparador, as hormonas que regulam a pressão arterial e a filtração renal são perturbadas. A circulação sanguínea torna-se menos eficaz e os rins têm mais dificuldade. Assim, a micção noturna e os rins fracos não são dois problemas separados. Eles agravam-se mutuamente, especialmente em pessoas com mais de 55 até 60 anos. Mas não se preocupem demasiado. Não significa que, ao falar de sementes, precisamos de evitar todas. A diferença reside no tipo de semente, na hora de ingestão e na quantidade. Existem tipos de sementes que, se consumidas corretamente, podem ajudar os nervos a relaxar, estabilizar o açúcar no sangue à noite, reduzir a irritação da bexiga e, a partir daí, ajudar-vos a dormir mais profundamente e a acordar menos vezes para urinar. Pelo contrário, também há tipos de sementes que, aparentemente muito nutritivas, se consumidas depois do jantar ou antes de deitar, sobrecarregam os rins durante toda a noite sem que o saibam. Na próxima secção, abordarei os primeiros 5 tipos de sementes que podem ser consideradas por aqueles com rins fracos, desde que consumidas na altura e quantidade certas. Lembrem-se de ouvir com atenção, porque se um pequeno detalhe estiver errado, o efeito será o oposto. Vamos começar. Semente número 1. Sementes de abóbora pumpkin seeds. Acalmam a bexiga, promovem um sono mais profundo à noite. Meus queridos compatriotas, o primeiro tipo de semente que pode ser considerado por aqueles com rins fracos ou que urinam frequentemente à noite são as sementes de abóbora. Muito familiares, certo? Mas o importante não é se devem comer ou não, mas sim como e quando as comer. As sementes de abóbora são há muito conhecidas como uma semente leve, fácil de digerir e que não causa irritação intensa nos rins. Se usadas corretamente, as sementes de abóbora contêm uma quantidade moderada de magnésio. Este é um mineral que desempenha um papel no relaxamento do sistema nervoso e dos músculos lisos, incluindo os músculos da bexiga. Quando os músculos da bexiga relaxam melhor, a vontade de urinar à noite surge mais lentamente e é mais fácil entrar num sono profundo. É por isso que algumas pessoas, apenas ajustando o tipo certo de semente à noite, viram o número de micções noturnas diminuir significativamente em pouco tempo. Outro ponto que torna as sementes de abóbora adequadas para rins fracos é que não causam choque de potássio se consumidas em pequenas quantidades. Comparadas com muitas outras sementes, as sementes de abóbora, quando usadas corretamente, causam menos estimulação da filtração renal à noite, dando aos rins um verdadeiro período de descanso. No entanto, quero enfatizar algo muito importante aqui. As sementes de abóbora só são boas se consumidas na altura certa. A hora mais adequada é cerca de 2 a 3 horas depois do jantar e pelo menos 1 hora antes de deitar. A quantidade também não precisa de ser muita. Apenas uma pequena colher de chá, mastigada lentamente, não consumida rapidamente, coma para que o corpo receba o sinal de relaxamento, não para saciar a fome. Qual é um erro muito comum? Comer sementes de abóbora salgadas enquanto se vê televisão, comendo punhados seguidos. Numa situação dessas, o sal e a quantidade excessiva de sementes forçarão os rins a trabalhar mais intensamente, a bexiga ficará mais irritada e o resultado é que todas as noites terão de se levantar para urinar. Outro erro é comer sementes de abóbora muito perto da hora de deitar. Neste momento, o sistema digestivo ainda não as processou, os rins são forçados a trabalhar e é muito difícil ter um sono profundo. Por isso, se quiserem experimentar sementes de abóbora, lembrem-se dos 3 princípios: pouca quantidade, não salgadas, comer cedo, não perto da hora de deitar. Quero fazer uma pequena pergunta para a interação. Já comeram sementes de abóbora à noite? Se sim, comentem o número 1. Se não, comentem o número 0, para saber que ainda estão a acompanhar-me até aqui. Na próxima secção, partilharei o segundo tipo de semente. Quando ouvirem o nome, é muito nutritivo, mas o método de uso é o fator decisivo. Ajudará a dormir profundamente ou sobrecarregará os rins a trabalhar à noite. Vamos continuar. Semente número 2. Caju, cachus. Açúcar no sangue estável à noite reduz a micção noturna devido à estabilização do açúcar no sangue. Meus queridos compatriotas,
O segundo tipo de semente que pode ser considerado por aqueles com rins fracos ou que perdem o sono devido à micção noturna é o caju, mas quero enfatizar imediatamente desde o início algo muito importante. Usem apenas caju levemente torrado, sem sal, sem temperos. Muitos de vós preocupam-se imediatamente ao ouvir caju, pensando que o caju é gorduroso, que causa calor no corpo e que é prejudicial aos rins. Esse pensamento não está totalmente errado, mas só é correto se comermos mal e na hora errada. A força do caju reside nisto. O caju contém gorduras boas e uma quantidade moderada de proteína vegetal, que ajuda a manter o açúcar no sangue estável à noite para muitos idosos, especialmente aqueles com rins fracos. O açúcar no sangue à noite geralmente baixa ligeiramente sem que o saibam. Quando o açúcar no sangue baixa, o corpo reage estimulando os nervos para acelerar o batimento cardíaco. Os rins filtram com mais força e o resultado é a micção à meio da noite. Há casos em que a micção noturna não se deve a uma bexiga fraca, mas ao corpo acordar devido a um desequilíbrio do açúcar no sangue. E nessa situação, uma pequena quantidade de caju, usada corretamente, pode ajudar o corpo a permanecer num estado mais estável, resultando num sono mais profundo. No entanto, repito, o caju só é bom se comido em pouca quantidade, apenas 2 a 3 pequenos grãos. Mastigue bem. Use como um lanche leve para o corpo antes de deitar e nunca comam punhados grandes. A hora adequada é cerca de 2 horas depois do jantar e pelo menos 60 a 90 minutos antes de deitar. Qual é um erro muito popular? Comer caju com sal ou caju com manteiga, aromatizantes. O sal e os temperos dificultarão a retenção de água pelos rins, aumentando a pressão de filtração e o resultado é uma micção mais frequente à noite. O segundo erro é comer caju quando já se está cheio, quando o sistema digestivo está sobrecarregado. Os rins ainda precisam de processar produtos metabólicos adicionais e o sono será dificultado. Se tiverem doença renal grave, ou se o médico já vos aconselhou a reduzir a gordura, não devem usar caju à noite. Mas para aqueles com rins fracos em grau leve, se usados corretamente em quantidade e método, o caju pode ser uma boa opção para apoiar o sono. Quero fazer uma pequena pergunta. Já comeram caju à noite e sentiram que adormeceram mais facilmente ou o contrário? Se já experimentaram, comentem o número 2. Se ainda não, comentem o número 0, para saber que ainda me estão a acompanhar. Na próxima secção, partilharei o terceiro tipo de semente que é bom. Uma semente muito familiar, mas o método de uso à noite é o que decide diretamente se dormirão ininterruptamente ou se terão de se levantar novamente para urinar à noite. Vamos continuar. Semente número 3, gergelim preto, black sesame, seeds. Nutre o yin dos rins, acalma os nervos, reduz os despertares a meio da noite. Meus queridos compatriotas, a terceira semente que quero partilhar convosco é o gergelim. É uma semente muito familiar na culinária portuguesa. No entanto, poucos percebem que, se usado corretamente, o gergelim pode ajudar muito as pessoas com rins fracos, especialmente aquelas que acordam frequentemente à noite e têm dificuldade em voltar a dormir. A particularidade do gergelim reside nisto. O gergelim tem uma natureza suave, não causa irritação intensa e contém muitas gorduras boas e micronutrientes que ajudam a acalmar o sistema nervoso. Para muitos idosos, o sono é perturbado não só pela micção, mas também porque os nervos são facilmente excitados e têm dificuldade em voltar a um sono profundo depois de acordar. Quando o gergelim é usado na quantidade certa, o corpo tende a relaxar mais, o nervosismo diminui e, a partir daí, o sono torna-se mais contínuo. Quanto mais profundo o sono, mais lentamente a vontade de urinar surge, porque os rins e a bexiga são sinalizados de que é hora de descansar. No entanto, o gergelim não deve ser consumido diretamente em grande quantidade, nem deve ser comido torrado salgado ou misturado com açúcar. A forma mais adequada de usar é moer o gergelim. Use uma pequena colher de chá misturada com água morna ou polvilhe levemente sobre papas de aveia consumidas à tarde. A hora ideal é cerca de 2 a 3 horas antes de deitar. Não deve ser usado perto da hora de deitar para evitar que o sistema digestivo trabalhe tarde. Erro muito comum é usar gergelim, na forma de rebuçados de gergelim, bolos de gergelim, sopas doces de gergelim. Estas formas contêm muito açúcar. Se usados à noite, causarão flutuações no açúcar no sangue que sobrecarregarão os rins e os nervos, e o sono será mais facilmente perturbado.
Outro erro é usar gergelim em excesso, pensando que é nutritivo. Quanto mais comer, melhor. Para pessoas com rins fracos, comer demasiada gordura à noite sobrecarregará os rins, que terão de processar por mais tempo, e o efeito será o oposto. Portanto, se quiserem experimentar gergelim para apoiar o sono, lembrem-se dos 3 pontos. Usar pouco, sem açúcar, sem sal, comer cedo, não perto da hora de deitar. Quero fazer uma pequena pergunta. Já usaram gergelim à tarde ou à noite e sentiram que o vosso sono ficou mais tranquilo? Se sim, comentem o número 3. Se ainda não, comentem o número 0, para saber que ainda estão a acompanhar-me até aqui. Na próxima secção, partilharei o 4º tipo de semente que é bom. Uma semente muito familiar na cozinha, mas se usada na hora errada, pode aumentar a micção noturna, enquanto se usada corretamente, pode ajudar muito para um sono profundo. Vamos continuar. Semente número 4. Nozes. Walnuts. Acalmam o sistema nervoso, ajudam a dormir mais profundamente para aqueles que acordam frequentemente à meio da noite. Meus queridos compatriotas, o 4º tipo de semente que quero falar são as nozes. Este é um tipo de semente frequentemente mencionado pelos seus benefícios para o cérebro, mas se usadas corretamente, as nozes também podem ajudar a dormir à noite, especialmente para aqueles que acordam frequentemente e têm dificuldade em voltar a dormir. As nozes contêm muitas gorduras boas, especialmente um grupo que ajuda a estabilizar a atividade do sistema nervoso. Para os idosos, o sistema nervoso é geralmente mais sensível e até mesmo um pouco de estresse, preocupação ou desequilíbrio biológico pode facilmente causar despertares a meio da noite. Quando os nervos ainda não acalmaram, os rins e a bexiga também têm dificuldade em descansar completamente. Quando se usa uma pequena quantidade de nozes no início da noite, o corpo tende a acalmar-se. O ritmo biológico fica mais estável e é mais fácil voltar a dormir depois de acordar. Isso é muito importante para aqueles que não urinam frequentemente à noite, mas a cada despertar é muito difícil voltar a dormir. No entanto, as nozes não são um tipo que possa ser comido à vontade, porque contém muita gordura, se consumidas em excesso ou muito tarde. O sistema digestivo terá dificuldade em trabalhar, e os rins também serão afetados nessa situação. Em vez de ajudar a dormir profundamente, as nozes causarão inchaço, desconforto e um sono intranquilo. A forma mais adequada de usar é metade de uma noz, no máximo um pequeno grão. Mastigar bem. Usar 2 a 3 horas antes de deitar. Não se devem comer nozes com sal, nozes torradas em manteiga ou doces feitos com nozes à noite. Estas formas geralmente contêm muito sal e muito açúcar que sobrecarregarão os rins, que terão de reter água e filtrar mais à noite. Outro erro é combinar nozes com chá forte ou café à noite. Esta combinação sobrecarregará o sistema nervoso, anulando completamente o efeito da semente como suporte ao sono. Quero fazer uma pequena pergunta para a interação. Já comeram nozes à tarde ou à noite e sentiram que o vosso sono mudou? Se sim, comentem o número 4. Se ainda não, comentem o número 0, para saber que ainda estão a acompanhar-me. Na próxima secção, partilharei o 5º tipo de semente que é bom, a última semente do grupo que apoia o sono. Mas muitas pessoas usam-na de forma errada, aumentando a micção noturna em vez de a reduzir. Vamos continuar. Semente número 5. Sementes de lótus secas, dried lotus, seeds. Sedativo natural, ajuda a dormir mais profundamente e a reduzir a micção noturna para aqueles com rins fracos. Meus queridos compatriotas, o último tipo de semente no grupo das sementes boas para o sono que quero partilhar hoje são as sementes de lótus secas. Esta é uma semente muito familiar em Portugal, mas o triste é que muitas pessoas a usam de forma errada. Por isso, não só não ajuda a dormir profundamente, como ainda causa micção mais frequente à noite. A semente de lótus tem uma natureza suavemente sedativa que ajuda a acalmar o sistema nervoso, reduz a ansiedade e as preocupações. Estes fatores são frequentemente a causa pela qual os idosos têm dificuldade em adormecer ou acordam facilmente à meio da noite. Quando o sistema nervoso é acalmado, o ritmo biológico fica mais estável à noite e os rins também têm a oportunidade de descansar melhor. Outro ponto muito importante é que a semente de lótus não causa irritação intensa na bexiga se usada na quantidade certa. Por isso, para aqueles com rins fracos e que urinam frequentemente à noite, a semente de lótus pode ser uma opção adequada. No entanto, enfatizo que se devem usar apenas sementes de lótus secas e cozidas. Não se devem usar sementes de lótus frescas, consumidas cruas à noite.
As sementes de lótus frescas têm uma forte propriedade refrescante. Se consumidas cruas, podem arrefecer o corpo, alterar o ritmo do sono e causar micção mais frequente à noite para algumas pessoas. A forma mais adequada de usar é 1 ou 2 colheres de sopa de sementes de lótus secas, cozidas até ficarem macias. Usar à tarde como lanche ou comer com papas de aveia ralas, pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. Não se deve usar sopa de sementes de lótus muito doce, sementes de lótus cozidas em muito açúcar ou sementes de lótus enlatadas com açúcar. Estas formas contêm muito açúcar que pode causar flutuações no açúcar no sangue à noite, sobrecarregando os rins, que terão de filtrar mais e causando micção a meio da noite. Outro erro é comer demasiadas sementes de lótus, pensando que quanto mais nutritivo, mais se deve comer. Melhor para pessoas com rins fracos. Comer muita proteína vegetal à noite sobrecarregará os rins, que terão de processar por mais tempo e o sono será dificultado. Em suma, se for usado o tipo certo, a quantidade certa e a hora certa, a semente de lótus pode ajudar a acalmar o sistema nervoso, a dormir mais profundamente e a reduzir gradualmente a micção noturna. Quero convocar-vos a interagir um pouco. Quem me acompanhou até esta semente? Por favor, comentem o número 5 abaixo para eu saber que ainda estão comigo até aqui. Na próxima secção, vamos para uma parte muito importante. 5 tipos de sementes que, se consumidas à noite, sobrecarregarão silenciosamente os rins, aumentando a micção noturna e que muitos de vós ainda usam diariamente. Lembrem-se de acompanhar, porque talvez apenas a remoção de um tipo de semente da vossa noite possa fazer uma grande diferença no vosso sono. Sementes prejudiciais. Número 1. Sementes de melancia watermelon seeds. Dificultam a retenção de água pelos rins, irritam a bexiga durante toda a noite. Meus queridos compatriotas, o primeiro tipo de semente prejudicial que quero mencionar são as sementes de melancia. Ao ouvir isto, muitos de vós ficarão surpreendidos e talvez não acreditem, porque as sementes de melancia são muito familiares, muito comuns e frequentemente aparecem em momentos de relaxamento, a ver televisão, a conversar com a família. Mas, precisamente por serem tão familiares, as sementes de melancia tornam-se uma das sementes que mais frequentemente causam micção noturna se consumidas à noite, especialmente para pessoas com rins fracos. O maior problema das sementes de melancia não está na semente em si, mas na forma como as comemos. As sementes de melancia são quase sempre torradas e muito salgadas. O sal em si é o fator que dificulta a retenção de água pelos rins, aumenta a pressão de filtração e continua a irritar a bexiga à noite. Quando comem sementes de melancia salgadas à noite, o corpo precisa de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, reter água para equilibrar a quantidade de sal e, segundo, filtrar o sódio para fora do sangue. Estas 2 coisas impedem os rins de descansar e o resultado é que se produz mais urina à noite. É por isso que alguns de vós, à noite, comeram apenas uma pequena tigela de sementes de melancia, mas à noite tiveram de se levantar para urinar várias vezes. Ainda não acabou. As sementes de melancia são frequentemente consumidas sem consciência. Enquanto se vê televisão, chupam-se punhados seguidos sem se notar a quantidade. Quando a quantidade de sal e a quantidade de sementes ingeridas são excessivas, os rins terão mais dificuldade e a vontade de urinar surgirá mais cedo e mais vezes. Outro erro é que muitos pensam que as sementes de melancia são pequenas, por isso provavelmente está tudo bem. Mas lembrem-se de uma coisa: quanto menor a semente, mais as pessoas comem sem notar. Para pessoas com rins fracos, comer apenas sementes de melancia salgadas depois do jantar é suficiente para perturbar o sono durante toda a noite. Particularmente perigoso para aqueles com histórico de micção noturna, pressão arterial alta, ligeiro inchaço nas mãos e pés à tarde. Na próxima secção, falarei sobre o segundo tipo de semente prejudicial, uma semente anunciada como saudável para a dieta, mas se consumida à noite, sobrecarregará os rins e a bexiga, que terão de trabalhar sem descanso e que muitos de vós ainda usam diariamente. Lembrem-se de acompanhar. Sementes prejudiciais. Número 2. Amêndoas, almonds. Ricas em potássio, sobrecarregam os rins, que filtram durante toda a noite sem que muitos o saibam. Meus queridos compatriotas, o segundo tipo de semente prejudicial que quero abordar são as amêndoas. Ao ouvir isto, muitos de vós ficarão surpreendidos e talvez reajam imediatamente pensando que as amêndoas são prejudiciais. Esta é a semente mais frequentemente aconselhada a comer. Correto. As amêndoas são boas,
mas só são boas em casos específicos e se consumidas na hora certa. Para pessoas com rins fracos, especialmente aquelas que urinam frequentemente à noite, as amêndoas consumidas à noite são um caso diferente. O maior problema das amêndoas reside no seu alto teor de potássio. O potássio é um mineral importante, mas para rins fracos, a capacidade de regular o potássio no sangue à noite já diminuiu significativamente. Quando comem amêndoas à noite, esta quantidade de potássio força os rins a continuar a filtrar e a equilibrar os eletrólitos em vez de descansar. Quando os rins precisam de processar potássio à noite, a reação natural do corpo é aumentar a libertação de urina para eliminar o excesso. E é por isso que muitas pessoas que comeram amêndoas na noite anterior precisam de se levantar para urinar várias vezes naquela noite ou de madrugada. Outra coisa muito comum é que as amêndoas são frequentemente consumidas em grandes quantidades, porque são pequenas e crocantes, fáceis de comer. Por isso, muitos de vós, enquanto veem televisão, comem punhados seguidos sem notar. Quando o potássio acumulado é suficiente, os rins são silenciosamente sobrecarregados. Além disso, as amêndoas vendidas no mercado são geralmente torradas com sal, torradas com manteiga ou aromatizadas. O sal e os temperos continuarão a dificultar a retenção de água pelos rins, agravando ainda mais a situação da micção noturna. Um erro muito popular é usar leite de amêndoa à noite, pensando que é fácil de digerir e ajuda a dormir. Mas, na verdade, o leite de amêndoa comercial geralmente contém pó de amêndoa concentrado, estabilizadores e, por vezes, potássio adicionado. Todos estes fatores dificultam o descanso dos rins à noite, especialmente para pessoas com rins já fracos. Não estou a dizer que precisam de evitar as amêndoas completamente, mas para aqueles que urinam frequentemente à noite, têm rins fracos ou um sono intranquilo, nunca devem usar amêndoas depois do jantar. Se quiserem comer, comam durante o dia, em pequena quantidade e sem sal. Na próxima secção, partilharei o terceiro tipo de semente prejudicial. Uma semente muito popular, especialmente em noites de lazer, mas que aumenta rapidamente a micção noturna, algo que poucos sabem. Lembrem-se de acompanhar. Sementes prejudiciais. Número 3. Sementes de girassol. Sunflower seeds. Salgadas e estimulantes, aumentam claramente a micção noturna. Meus queridos compatriotas, o terceiro tipo de semente prejudicial que muitos comem à noite são as sementes de girassol. Esta é a semente mais popular em noites de lazer. Enquanto se vê televisão, chupam-se, descascam-se continuamente, quase sem notar a quantidade consumida. O problema das sementes de girassol não está na semente em si, mas na forma como é processada e na forma como a comemos. As sementes de girassol vendidas no mercado são quase todas torradas e muito salgadas e, por vezes, com temperos adicionados para realçar o sabor. A quantidade de sal em si é o primeiro fator que dificulta a retenção de água pelos rins e que os faz filtrar continuamente à noite. Mas não é só isso. As sementes de girassol também têm um ligeiro efeito estimulante no sistema nervoso quando consumidas à noite, especialmente se a ingestão for prolongada enquanto se vê televisão. O sistema nervoso tem muita dificuldade em relaxar completamente. Podem não sentir que estão muito acordados, mas o sono será mais leve, acordarão mais facilmente e, a cada despertar, a vontade de urinar será mais clara. Outro ponto muito perigoso das sementes de girassol é a velocidade de consumo muito rápida. A semente é pequena, fácil de descascar, não exige muita mastigação. Por isso, numa só noite, muitos conseguem consumir uma tigela grande sem perceber. Quando o sal e o óleo acumulados são suficientes, os rins são silenciosamente sobrecarregados e o resultado geralmente aparece nessa noite. Não são poucos os que têm o hábito de beber água ou chá depois de comer sementes de girassol devido à sede. Isso acelera o enchimento da bexiga e a micção noturna é quase certa. Especialmente, as sementes de girassol não são adequadas para aqueles com histórico de micção noturna frequente, pressão arterial alta, rins fracos ou inchaço das mãos e pés à tarde. Nesses casos, comer apenas sementes de girassol depois do jantar é suficiente para ter dificuldade em dormir nessa noite e acordar para urinar mais frequentemente do que o normal. Na próxima secção, partilharei o quarto tipo de semente prejudicial. Uma semente que, ao ouvir o nome, é muito nutritiva, muito familiar, mas se consumida à noite, sobrecarregará ainda mais os rins e a bexiga. Lembrem-se de acompanhar. Sementes prejudiciais. Número 4. Pistácios, pistáchios. Altos em potássio. Quanto mais se come, mais sobrecarrega os rins à noite.
Meus queridos compatriotas, o quarto tipo de semente prejudicial, que muitos ainda pensam ser um lanche saudável, são os pistácios. Os pistácios são geralmente anunciados como bons para o coração, bons para quem está a fazer dieta. Por isso, não são poucos os que escolhem esta semente para comer à noite, pensando que apenas comer um pouco para não sentir fome, provavelmente está tudo bem. Mas para pessoas com rins fracos, especialmente aquelas que urinam frequentemente à noite, os pistácios consumidos à noite são uma opção inadequada. O maior problema dos pistácios reside no seu alto teor de potássio. O potássio é um mineral importante para o corpo, mas quando os rins estão fracos, a capacidade de eliminar o excesso de potássio à noite já diminuiu significativamente. Quando comem pistácios à noite, os rins são forçados a continuar a trabalhar para equilibrar os eletrólitos em vez de descansar. Quando a quantidade de potássio no sangue aumenta, o corpo reage aumentando a quantidade de urina para eliminar. E é por isso que muitas pessoas que comeram pistácios à noite precisam de se levantar para urinar várias vezes mais do que o normal naquela noite ou perto da madrugada. Outro ponto muito perigoso é que os pistácios são muito fáceis de comer em excesso porque a semente é pequena, tem um sabor delicioso e é geralmente torrada e salgada, por isso muitos comem continuamente sem perceber que já excederam a quantidade segura. Além disso, os pistácios vendidos no mercado são quase todos torrados com sal. O sal combinado com o alto teor de potássio sobrecarregará os rins, que terão de reter água e filtrar eletrólitos, uma dupla carga à noite. Um erro popular é usar pistácios com álcool ou refrigerante à noite. Esta combinação sobrecarregará ainda mais os rins e perturbará ainda mais o sono. Para pessoas com rins fracos, que urinam frequentemente à noite, com pressão arterial alta ou que já foram alertadas sobre eletrólitos, é melhor evitar os pistácios completamente à noite. Se for para comer, coma durante o dia, em pequena quantidade e não torrado salgado. Na próxima secção, partilharei o quinto tipo de semente prejudicial, a última semente, mas a mais perigosa para pessoas com rins fracos se usada na hora errada. Lembrem-se de acompanhar. Sementes prejudiciais. Número 5. Amendoim, peanuts. Silenciosamente sobrecarregam os rins. Destroem o sono que muitos esperam. Meus queridos compatriotas, o quinto tipo de semente prejudicial e mais perigoso se consumido à noite para pessoas com rins fracos é o amendoim. Muitos de vós ficarão surpreendidos ao ouvir isto, porque o amendoim é muito familiar, barato, fácil de comer e frequentemente considerado nutritivo. Mas o importante não é que o amendoim seja mau. O problema é a hora errada de comer e o método errado. O amendoim contém alta proteína vegetal e gordura. Durante o dia, quando o corpo ainda está ativo, os rins têm energia suficiente para processar. Está tudo bem, mas à noite, quando os rins precisam de descansar, esta quantidade de proteína e gordura força-os a continuar a filtrar e a processar produtos metabólicos, aumentando o processo de formação de urina. Qual o resultado? A bexiga enche-se mais rapidamente. A vontade de urinar surge mais cedo e o sono é interrompido, especialmente a meio da noite até de madrugada. Ainda não acabou. O amendoim na vida cotidiana raramente é consumido sem sabor. A maioria é torrada e salgada, frita ou temperada. O sal, a gordura e o tempero à noite são a combinação mais forte que sobrecarrega os rins. Os rins precisam de reter água para equilibrar o sal, e também precisam de filtrar produtos residuais. E o resultado é que nessa noite terão dificuldade em dormir tranquilamente. Outro perigo que muitos negligenciam é que o amendoim pode facilmente causar inchaço em idosos. Quando o estômago está inchado, a pressão dentro do abdômen aumenta, a bexiga também é comprimida e a vontade de urinar surge ainda mais. Alguns de vós dizem-me: comi apenas um pouco de amendoim. Mas o problema é que o amendoim é muito fácil de comer em excesso e o seu efeito no sono não surge imediatamente, mas depois de algumas horas. Exatamente na hora em que o vosso sono seria mais profundo. Para aqueles com rins fracos, que urinam frequentemente à noite, que estão cronicamente cansados ou que comem amendoim frequentemente à noite como lanche. Este é um tipo de semente que deve ser completamente evitado depois do jantar. Se quiserem comer, comam durante o dia, em pequena quantidade e não torrado salgado. Na próxima secção, vou resumir todos os 5 tipos de sementes que devem ser usadas. Os 5 tipos de sementes que devem ser evitadas e partilharei um princípio muito importante sobre a hora de comer sementes à noite.
Apenas compreendendo este princípio, muitos de vós verão que a micção noturna diminuirá significativamente. Depois de um curto período de tempo, lembrem-se de acompanhar princípios de ouro para comer sementes à noite para um verdadeiro descanso dos rins. Meus queridos compatriotas, depois de ouvir os 5 tipos de sementes que devem ser usadas e os 5 tipos de sementes que devem ser evitadas, muitos de vós podem estar a fazer uma pergunta muito prática. Preciso de evitar tudo? A resposta é que não é preciso uma evicção extrema, mas é preciso comer de acordo com o princípio correto. No processo de aconselhamento, para pessoas com rins fracos e idosos que urinam frequentemente à noite, com base nos meus 35 anos de experiência em Portugal, notei um ponto comum. O enfraquecimento dos rins não é repentino, mas os rins são sobrecarregados na hora errada por um longo período de tempo. À noite é a hora em que os rins precisam de descansar. Se continuarmos a comer sementes salgadas, sementes com muito potássio, comendo perto da hora de deitar, por mais nutritiva que seja essa semente durante o dia, à noite torna-se um fardo. Por isso, quero que se lembrem bem dos 3 princípios de ouro para comer sementes, especialmente para aqueles com mais de 55 até 60 anos. Primeiro princípio: coma sementes na hora certa. A hora mais segura é pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. Comer perto da hora de deitar significa que o sistema digestivo e os rins precisam de trabalhar, dificultando o sono profundo e irritando rapidamente a bexiga. Coma muito pouco. Não com base na sensação, as sementes não são um alimento que precisam de comer até estarem cheios. Para pessoas com rins fracos, apenas uma pequena colher de chá ou alguns grãos são suficientes. Mesmo comer um pouco a mais à noite pode causar micção mais frequente nessa noite. Evite completamente as sementes salgadas e temperadas. O sal em si acorda os rins à noite. Sementes torradas com sal, sementes temperadas e sementes embaladas sobrecarregam os rins, que terão de reter água e filtrar mais. Se não houver sementes sem sal, é melhor não comer. Outra coisa que quero enfatizar é que não olhem apenas para o tipo de semente, mas também para o hábito à noite. Muitas pessoas comem sementes enquanto bebem água ou chá por causa da sede. Isso acelera o enchimento da bexiga e a micção noturna é quase certa. Se urinam frequentemente à noite, aconselho sinceramente: comam de forma simples à noite. Evitem lanches prolongados para que os rins tenham um verdadeiro tempo de descanso antes de deitar. Apenas ajustando corretamente, muitos já viram o número de micções noturnas diminuir gradualmente. Adormecem mais facilmente e, ao acordar de manhã, não se sentem cansados. Como de costume, na parte final, vou resumir de forma muito breve tudo o que precisam de lembrar para que, numa só audição, possam aplicar imediatamente a partir desta noite. Lembrem-se de acompanhar. Conclusão: reduzir a micção noturna. Promover um sono profundo através da escolha certa de sementes. Meus queridos compatriotas, até aqui, talvez já compreendam algo muito importante. A micção noturna e o cansaço nem sempre se devem à idade, mas muitas vezes vêm de hábitos muito familiares à noite, especialmente o hábito de comer sementes. Ao observar um pouco, verão que existem tipos de sementes que, se usadas corretamente na hora certa, podem ajudar o corpo a relaxar, a dormir mais profundamente. Mas também existem tipos de sementes que, apenas por serem consumidas à noite, são suficientes para forçar os rins a trabalhar. Durante toda a noite, a bexiga fica irritada e o sono é fragmentado. A boa notícia é que não precisam de uma evicção extrema. Apenas escolhendo o tipo certo de semente, comendo uma quantidade muito pequena e comendo cedo, não perto da hora de deitar, ajuda a dar aos rins um tempo extra de descanso. O sono estabilizará gradualmente. Esta noite, antes de deitar, espero que revejam os vossos hábitos noturnos. Talvez apenas a remoção de um tipo de semente inadequado ou a antecipação da hora da refeição já faça sentir a diferença nessa noite. Quero fazer-vos uma pergunta muito sincera. Dos 5 tipos de sementes prejudiciais que partilhei, qual o tipo que comem à noite? Podem comentar abaixo para que possamos conversar e ajustar adequadamente. Se acharam este vídeo útil e que vos ajudou a compreender melhor o vosso corpo, por favor, cliquem no botão gosto e subscrevam o meu canal para não perderem as próximas partilhas sobre a saúde dos idosos, especialmente questões sobre rins, sono e qualidade de vida no futuro. Subscrever o canal não só vos ajuda a receber novos vídeos, como também ajuda o canal a ter motivação adicional para continuar a partilhar conteúdo prático, fácil de entender e imediatamente aplicável na vida cotidiana. Obrigado pela vossa paciência em assistir até ao final do vídeo.
Espero que esta noite durmam mais profundamente, que a micção noturna diminua gradualmente e que a cada manhã acordem com o corpo mais leve. Encontramo-nos nos próximos vídeos.